Nessa aula, nós vamos falar sobre o arquivo Android Manifest. Então vamos abrir o nosso Android Studio. Na aula passada, então, nós vimos strings.xml. Nessa aula nós iremos ver o Android Manifest. Então, dentro da pasta Manifests, nós temos o nosso arquivo androidmanifest.xml. Vamos dar 2 cliques em cima dele. A primeira coisa que nós vemos aqui no nosso arquivo Android Manifest é o app.primeiroprojeto.com. Esse texto ele é um identificador único do nosso projeto, do nosso app. Então, quando colocarmos esse projeto no Google Play ou quando as pessoas baixarem o nosso projeto, esse vai ser um identificador único do nosso aplicativo. Logo abaixo nós temos a tag Application. Na tag Application, nós temos algumas propriedades configuradas nela. Temos aqui o Allow Backup, por padrão é True. Com essa propriedade marcada como True, é possível fazer backup automático da nossa aplicação. Vamos ver mais adiante. Aqui nós temos uma propriedade chamada Icon. Perceba que nós temos aqui o @mipmap. É dessa forma que nós iremos referenciar pastas e arquivos. Então, nós vimos já na aula passada o @strings, correto? Então, é dessa forma que nós referenciamos pastas e arquivos no Android. Então, aqui no mipmap, nós temos a pasta mipmap mesmo. Então, para acessar os arquivos dentro dela, nós utilizamos essa anotação, @mipmap. Logo abaixo, nós temos o nome do nosso projeto. Perceba que se eu clicar aqui, ele já mostra o @string appname. Então, esse nome que vem aqui, para ele foi criado lá no strings.xml. O nome da nossa aplicação será referenciado dessa maneira, usando @string barra o nome da aplicação. Aqui nós temos o tema que será usado para a nossa aplicação. Então, o tema ele define as cores e formatações que serão utilizados na nossa aplicação. Então, nós temos aqui o nosso arquivo styles. Dentro do styles, nós temos o app theme. E ele é chamado, esse app theme é chamado, então, dentro do nosso Android Manifest. Nós temos agora também o activity. Esse ponto mainActivity faz referência ao nosso arquivo mainActivity.java. Então, esse arquivo mainActivity.java é ele que é feito referência aqui no Android Manifest. Temos ainda o nosso primeiro projeto, né? Então, o mesmo nome, o appname. Caso nós cliquemos, ele já aparece a referência que é feita ao string. E aqui dentro nós temos o Intended Filter. Essa configuração faz com que esse mainActivity seja a tela inicial da nossa aplicação. Então, essa anotação Intended Filter, ela define qual será o arquivo inicial chamado pelo Android. Nesse caso, ele vai chamar o mainActivity, que é esse arquivo Java que nós temos aqui. Outra coisa que nós configuramos dentro do Android Manifest é as permissões que o nosso app precisa. Então, se você já baixou aplicativos na Google Play, sempre é exibido as permissões que o nosso app precisa ter. Então, se ele precisa ter Wi-Fi, ele mostra isso ao usuário e o usuário precisa aceitar que o app vai ter acesso a Wi-Fi, a GPS. Perfeito? E para configurar isso, nós abrimos a tag Uses Permission. Aqui dentro, nós conseguimos definir as permissões, por exemplo, Wi-Fi, estado da bateria. Então, aqui nós conseguimos definir as permissões que o nosso app precisa ter. Tá? Então, vamos colocar aqui Wi-Fi State. Dessa forma, quando a pessoa for baixar o nosso app, a Google Play irá exibir que o nosso aplicativo precisa de permissão Wi-Fi. Perfeito? Vamos então apagar aqui. Então, o arquivo Android Manifest é nele que tem as principais configurações para rodar o nosso app.
Então, quando o nosso app for rodar, ele vai utilizar o Android Manifest para carregar as configurações iniciais do nosso aplicativo. Então, até a nossa próxima aula.